Dois Dedos de Prosa traz hoje o autor deste grande livro gótico nordestino, Cristiano Aguiar. Cristiano Aguiar tem 41 anos, é isso, Cristiano? Rapaz, eu já cheguei nos 40. 40 É. anos, natural de Campina Grande, Não, eu Paraíba. passei dos 40, 41 mesmo. 41, é. É, Eu estava fazendo 40. minha conta aqui. Tá escondendo a idade, rapaz? Rapaz, eu Ó, tentei, mas não não deu. conseguiu, né? Não deu. Eu sei Consegui. fazer uma conta. Mestre pela Universidade Federal da Paraíba e, e doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ter tido uma temporada em Berkeley, na Califórnia. Lá em Berkeley, Cristiano, teve uma grande amiga nossa e da Isabel de Campina Grande também, minha mulher, doutora em História Econômica na USP, que é a Linda Lewin. Ela escreveu uma belíssima tese chamada Politics and Parentela in Paraíba, uma tese sobre a família Pessoa, né? E nessa tese ela mostra que até aquela época, eu acho que até hoje, todos os governadores da Paraíba foram constituintes em 23, 1823, a primeira constituição do Império Dom Pedro I. Você vê como é que é o negócio das oligarquias paraibanas, né? Mas Impressionante, impressionante. vamos falar aqui, temos meia hora para falar, vamos falar basicamente desse magnífico livro, e aí vamos começar aqui pelo título, né? Todo mundo sabe o que é a arte gótica, talvez o maior exemplo de arte gótica seja a Catedral de Colônia. Quando eu entrei lá, eu me lembrei daquele verso de Augusto dos Anjos, viu, Cristiano? Meu coração tem catedrais imensas, talvez o mais lindos versos da língua portuguesa, né? E o que é que tem essa tua literatura a ver com o gótico, Cristiano Aguiar? Bom, Neumann, olha, primeiro um abraço aí para você, viu? E para todo mundo que acompanha aí seu canal. Para mim é uma alegria, viu? Eu sou seu leitor e acompanho você há muitos anos. Então, para mim é um privilégio estar conversando com você. E você citou Augusto dos Anjos. E parece que foi combinado, porque eu separei aqui para começar. Eu queria ler só 4 versos. Aliás, não, 8 versos, 8 versozinhos do Augusto dos Anjos. Eu sei Leia! que você, eu sei que você é fã, eu também. E eu acho que o Augusto dos Anjos explica, Neumann, o título do livro, que é do poema As Cismas do Destino, né? É um dos poemas mais famosos, né? Do Augusto dos Anjos. E ele diz o seguinte, né? Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu, indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada alta, o fósforo alvo das estrelas luzia. O calçamento sáxil de asfalto rijo, atro e vidrento, copiava a polidez de um crânio calvo. Então veja, você tem esse cidadão, que é Augusto dos Anjos, ele é paraibano, como você, como eu. Ele tá, o eu lírico dele, né, tá andando pelo centro do Recife, aí ele olha para a pedra da calçada, Neumann, e compara com um crânio sem pele, um crânio sem pelos. Uma Então veja, caveira. uma caveira, exatamente. Então veja só, muita gente me pergunta assim, que história é essa de gótico nordestino, né? Enfim, como é que funciona isso? E a minha resposta é que eu tenho muita influência de escritores e de filmes estrangeiros, né, que trabalham com esse registro gótico, mas eu sou um leitor também de Augusto dos Anjos, que eu acho que é o primeiro gótico nordestino, ou um dos primeiros góticos nordestinos. Então, o livro Gótico Nordestino, ele surge meio que como uma provocação para trazer um lado da literatura brasileira que às vezes a gente acha que não existe, mas existe, por exemplo, na poesia de Augusto dos Anjos, entendesse? Então, esse é um pouco. É por isso que eu acho que toda vez que estão me perguntando agora sobre isso, eu trago Augusto, porque isso faz parte da própria literatura. A literatura brasileira fala dos problemas sociais, ela fala dos problemas existenciais, ela fala do Brasil, mas ela fala também desse lado da assombração, da imaginação, do estranho. Então é um pouco isso, viu, Neumann? Que é o É, gótico nordestino, o título, né? o gótico é uma arte medieval. O Augusto, então, seria o gótico tardio, porque o Augusto
da virada do século, né? Do século XIX para o século XX. O Augusto é o patrono da minha cadeira na Academia Paraibana de Letras, a cadeira número 1. Augusto foi uma pessoa muito rejeitado, tá? Até a clássica história dele com o Olavo Bilac, que o Olavo Bilac achava que aquilo não era poesia. E depois Augusto virou um poeta muito popular. Você conviveu com Augusto em escola, dizendo Augusto? Se disse muito Augusto nas escolas do Brasil, pelo menos na minha geração. Eu que sou 34 anos mais velho que você. Você conviveu com esse tipo de, esse augustismo nas escolas brasileiras? Convivi. Desde o primário. Eu convivi. O gótico, né? Só falando um pouquinho do gótico, o gótico ele nasce no mundo medieval, né? Corretíssimo, e depois ele vai, Neumann, se transformando, né? Depois ele se transforma no século XIX, no romantismo. Você tem vários autores brasileiros que têm um flerte com o gótico. O próprio Machado de Assis, viu? Alencar também tem influência do romance gótico, enfim. Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, né? Bernardo Guimarães, enfim. Né? Na verdade, todo mundo no século XIX... Olha, por exemplo, o Aloysio Azevedo, autor do Cortiço, tem obras que têm influência da literatura fantástica e também da estética do gótico. E aí o Augusto dos Anjos é só aquele que traz isso para o século XX, né? Agora, para te responder, sim, eu conheci Augusto dos Anjos por causa de um professor de história, Neumann. Eu estava no ensino médio, em Campina Grande ainda, eu morava em Campina Grande ainda, e aí o professor, ele declamou versos íntimos de Augusto dos Anjos. E aí minha cabeça fez assim, isso aqui é impressionante, porque na época eu já era fã de quadrinho de terror, de filme de terror, eu lia Edgar Allan Poe, já conhecia Álvares de Azevedo, etc, etc. E aí quando eu vi um poeta da Paraíba escrevendo umas coisas que eu adolescente chamava de muito loucas, assim, né, e com essa essa estética, eu fiquei completamente louco. Tanto que eu sempre digo que Augusto Neumann é meu primeiro poeta. Eu quero dizer isso. O que eu quero dizer isso com isso? O primeiro livro de poesia que eu quis comprar foi Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Onde você comprou? Onde você comprei? comprou? Eu devo ter comprado na Livraria 90... Pedrosa? Não tinha. Na minha época, não tinha Livraria Pedrosa. Era na Livraria Cultura, ali perto da Praça da Bandeira, em Campina. Certo. Lembra da Livraria Cultura? Sim, eu comprei ali. Perto do sebo do meu amigo. Você podia ter comprado no sebo do meu amigo Ronaldo Roberto. Eita, é verdade, olha. O Paulo, meu amigo, apelidou de Zé do Cupim. O apelido perfeito para o dono de um sebo. Nossa, um dia eu vou ter que reparar o erro histórico em algum momento. Então eu comprei ali no centro de Campina. Eu tinha caderno com poemas de Augusto dos Anjos anotado. Então tinha lição de matemática, química e estava lá Augusto dos Anjos, né? Então foi isso, assim. O teu professor de história que te despertou para Augusto, quem era? O nome dele era Caramu. Caramu. E qual colégio você estudava? Na época, no ensino médio, era o Colégio GEL. Nem existe mais, né? Nem existe mais. Pois bem, você agora é o ótico contemporâneo, tá certo? E vamos voltar aqui à capa do livro, porque tem mais um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é a genial gravura de Samico. Eu conheci o Samico pessoalmente, primeiro através do meu amigo Ariano Suassuna. Depois que ele, pouco antes de morrer, ele veio fazer uma exposição aqui em São Paulo, e eu, inclusive, tenho uma gravura bastante semelhante com essa sua na minha sala. Eu morro de inveja, viu, Neumann? Você já me mostrou essa gravura, eu morro de inveja aí, dessa gravura na sua sala. Não me chame não, viu, para sua casa, que é capaz de eu pegar essa gravura e levar para casa, viu? Essa gravura é belíssima. Escuta, você conheceu o Samico? Eu não conheci pessoalmente, eu conheci Ariano, tá? Eu cheguei a entrevistar Ariano para a revista Continente, Neumann. Continente Multicultural. Um nome tipicamente pernambucano, recifense. Né? Pois é. Continente Multicultural. Depois virou falando do Brasil para o mundo. Falando de Recife para o mundo. Pernambuco falando para o mundo, né? Depois virou só Continente. Então, eu conheci Ariano eu encontrei Ariano algumas vezes, mas Samico não. E eu sempre fui, Neumann, muito fã de Samico. E aí, quando os meus editores, na Companhia das Letras, me mandaram, assim, ideias de capa, né? Eu quase caio para trás, assim, porque eu falei, nossa, eu sempre tive o sonho de ter alguma coisa minha que eu escrevesse que tivesse uma imagem do Samico. E eu acho que a capa do livro, né? Aqui tá no plástico, então reflete um pouco, mas a capa do livro, eu acho que ela traduz
é muito o que o meu livro é. E isso tá Sem aí. plástico, sem plástico. Sem plástico, é. Ela traduz muito, Neumann, o que o meu livro é, porque é um livro que tem essas influências do mundo europeu, da língua inglesa, mas que quer buscar uma raiz na cultura brasileira e na cultura nordestina, né? Eu acho que no Samico tem uma coisa de não ser aquela arte realista, né? É uma arte da imaginação, é uma arte da imagem e que mistura também com elementos do sagrado. Então tudo isso assim, eu acho que traduziu perfeitamente. E aí quando eu recebi o e-mail do meu editor, Marcelo Ferroni, né, lá na Companhia das Letras, tinha, Neumann, 3 opções de capa, né? Aí cada uma mais linda que a outra, acabou a gente fazendo a eleição e ganhou essa, né? Eu quase caio para trás, assim, eu falei, nossa, não acredito, porque realmente é um dos artistas brasileiros contemporâneos, é um dos artistas que eu mais admiro e eu adoraria ter conhecido ele, né? Antes do falecimento. Ele tem um filho lá que toma conta da obra dele. Em vez de vir roubar o meu Samico, compre, né? Um Samico. O negócio é que falta o dinheiro aí, a Ah, plata tá bom. gótica, não Depois sei. Quem sabe a aí. gente fala. Olha, Agora, o teu editor tem que ser elogiado porque essa capa é genial, porque ela reflete exatamente o que o livro contém no seu interior, né? Mas eu queria, antes de falar do interior do livro, eu queria falar um pouco do Ariano. Ariano é um escritor, talvez o único grande escritor brasileiro que é reconhecido, inclusive título de livro, tal, como medievalista, né? Um grande medievalista. Então, teve aquele armorial, né? Então não era uma coisa assim gótica, mas muito próximo do gótico, né? O quinteto armorial, com aquele grande violinista, o violonista Madureira, né? isso, E também o violinista Cusílio Almeida. o Cid Almeida. Você chegou além de entrevista, você chegou a conviver com o Ariano? Ou melhor, o Ariano é também, como Augusto, um ídolo seu? Pedra do Reino, por exemplo, um romance que você Então, leu. essa pergunta é muito boa. Só falando ainda da capa, eu queria só salientar, viu, Tá, Neumann? pois não, Além do Marcelo Ferroni, o mérito é muito do cara que fez a capa, o designer, que é o Kiko Farcas, né? Que é um grande designer brasileiro e também o mérito é muito dele, que ele conseguiu aí arrumar a capa para ficar bem bonita, né? Só queria registrar isso. Então, Neumann, É bonita e eu chama atenção. É chama bonita atenção, e chama atenção. Quer e dizer, chama ela se atenção. destaca pela originalidade, pela beleza e pela originalidade. Eu achei a capa tão bonita que eu fiquei com medo do povo achar que o livro é pior que a capa. Eu falei, eita, o povo vai achar a capa bem bonita e quando Não, abre fica decepcionado, você quer, se quer de defende volta. dizendo o seguinte: a capa é o livro. Boa, bom recurso. Mas aí, veja, Ariano Neumann é um pouquinho mais complicado, viu, para mim. Eu vou te explicar por É. quê. Eu sou um admirador da obra do Ariano, mas eu acho que, além de ter morado em Campina Grande, eu morei muito tempo em Recife, né? E eu acho que existe uma sombra do Ariano até hoje, de alguma maneira, num contexto cultural de Pernambuco. Durante um tempo, dizer que gostava de Ariano, pelo menos nos círculos que eu circulava, era uma coisa era meio que careta, assim, uma coisa, o armorial era mais um palavrão do que uma coisa que você via como algo positivo. Hoje eu vejo, e eu admito isso, que o Ariano é uma referência. A gente tem um amigo em comum, eu e você, que é o Astier Basílio, né? Grande Astier, poeta, escritor, tradutor do russo. E Astier sempre apontava para mim a influência de Ariano no meu trabalho. Só que eu sempre renegava. E eu vou te explicar por quê. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa de ser uma pessoa muito importante, né? Um precursor, um paraibano, e você de alguma maneira quer lidar com essa sombra, né, Neumann, do pai literário, de alguma maneira. Mas também porque eu não concordo com o Ariano em todas as visões que ele tem do Nordeste, por exemplo, ou do Brasil. Mas eu amadureci e eu entendi que para eu admirar Ariano, eu não preciso concordar com tudo dele, né? E aí você me pergunta, olha, Pedra do Reino é importante? Para mim, a Pedra do Reino é um dos grandes livros da segunda metade do século XX brasileiro, assim. E é uma grande, grande influência. Eu admiro muito esse livro, eu volto sempre a esse livro. E só agora, eu acho que com o Gótico Nordestino, eu tive maturidade para dizer assim, olha, Ariano é uma das minhas referências, não concordo com tudo, mas eu admiro muita coisa que ele deixou. Eu acho que talvez meu livro não existisse da forma que existe se não existisse o legado do Augusto dos Anjos, mas também de Ariano. Então eu tenho essa dívida com Ariano impagável também, viu? Um dos grandes contos do seu livro é As Onças.
E as onças me remetem diretamente à onça Caetana, que é o personagem medieval do Ariano. É, mas também a onça não tem nada a ver com o Ariano, uma vez que como você, na minha infância no sertão, você não teve no sertão, no litoral, né? Mas em Campina Grande, que não deixa de ser meio sertão, lá no Agreste, né? Cariri, Campina Agreste, tá no meio, né? Tá no meio de tudo, Agreste. assim, Está em Cariri, Zona da cima, Campina Mata. está em É, cima. é. Agora você falou no Astia, o Astia citou um verso meu, a Campina Grande só se volta sempre. Um verso meu que ele citou ao chegar em Campina Grande, agora depois de 5 anos na Rússia, com alguns Não, intervalos em e Campina Grande. veja, desculpa te interromper, para não Pois perder o não. gancho, mas Hum. você falou assim, a Campina Grande se volta sempre, e esse foi um dos motivos para eu fazer o Gótico Nordestino. Porque meu livro anterior falava muito de São Paulo, eu estou morando em São Paulo há muitos anos, né? Trabalho no Mackenzie e tal. E eu sentia vontade, Neumann, de voltar para casa. E eu tenho duas casas, simbolicamente, Campina e Recife. Então, no momento que eu decidi que ia voltar para casa, eu falei, vou voltar para Campina e para Recife. Só que não tem como eu escrever sobre Campina Grande e a Campina Grande realista. Então, eu fiz uma Campina Grande imaginária, uma Recife Mítica. imaginária, mítica, isso, que é o que aparece, e esse mítico mais sombrio, né? Que é um pouco as minhas referências. Então, é o que aparece no Gótico, né? Mas me fale das onças, porque a onça também é uma personagem, digamos, quase de terror, do terror sertanejo, né? A onça como ameaça e tal. Como é que foi que surgiu esse teu conto aí das onças? Boa pergunta. Voltamos ao nosso camarada Astier, viu, Neumann? Por quê? Porque as onças surgiu de uma notícia que eu li sobre a Rússia. Tinha uma cidade na Sibéria, tipo, sabe, um acampamento militar, e aí faz uma cidadezinha para a família, né? Dos militares. E aí, né, eu li uma notícia que ursos estavam invadindo essa cidade, né? E as famílias estavam com medo dos ursos ter algum tipo né, de problema assim, com as crianças que brincavam na rua. Aí eu falei, nossa, mas essa ideia é muito boa, uma pequena cidade em que os animais invadem. Depois eu fui lembrar que tem também um autor chamado J. J. Veiga, um autor brasileiro de literatura fantástica, que tem um livro, A Hora dos Ruminantes, que é uma história muito parecida. Eu não lembrava do J. J. Veiga, só depois é que isso apareceu para mim. Então eu falei, olha, eu tô com essa ideia, mas ela se passa na Rússia, só que eu não sei nada da Rússia. Eu não sou o Astier que mora lá e fala russo. Então eu falei, eu vou pegar essa ideia e vou botar no Brasil. Aí primeiro, Neumann, eu botei a ideia e coloquei em Fernando de Noronha. Essa ideia em Fernando de Noronha, ursos invadindo a ilha. Mas eu pensei, sabe uma coisa? Eu acho que eu queria trazer um elemento da literatura brasileira. O brasileiro não tem medo de urso, mas o brasileiro no interior tem medo de onça. Eu, em Campina Grande, eu escutava história de onça, né? Mesmo sendo um lugar urbano, sendo uma cidade grande, enfim, né? Então eu troquei o urso pela onça, e no lugar de botar em Fernando de Noronha, eu botei no interior. Aí você escolhe se é Paraíba ou Pernambuco. A cidade das onças, eu pego um pedacinho de areia, na Paraíba, pego um pedacinho de Olinda também, né? E misturo para criar uma cidade, é aquela coisa, cidade mítica, né? Imaginária. Então o conto As Onças surgiu daí, né? Eu tinha também uma influência de histórias de zumbi, games de zumbi ou filmes de zumbi. Eu falei, olha, eu queria fazer um pouco, pegar um pouco desse clima. E eu misturei essa salada toda, Neumann, e joguei e escrevi As Onças. Eu escrevi As Onças entre maio e julho de 2020, a primeira versão, né? Então foi assim que surgiu o conto. E é realmente o conto mais falado, assim, as pessoas gostam muito, é o conto que mais, né, as pessoas me falam que gostaram. Eu, a primeira identidade que eu descobri na tua literatura foi o J. J. Veiga. Olha que coisa interessante. Não tinha nenhuma referência ao J. J. Veiga, mas eu conheci pessoalmente o J. J. Veiga e considero o J. J. Veiga dos maiores escritores brasileiros e entre aqueles que são mais desprezados, que são menos lembrados. O J. J. Veiga não é lembrado com a mesma altura que ele tinha, né? Exatamente quando eu li os seus contos das onças, eu me lembrei imediatamente dos Ruminantes, do J. J. Veiga, das conversas que eu tive com ele e do dó, né, da pena que eu tenho, da falta que J. J. Veiga faz no estudo da literatura e, sobretudo, no uso da literatura. Né? Eu comparo o caso dele com o caso do Marcos Rey, que foi muito amigo meu, que eu considero um grande romancista e que é desprezado como um romancista popular. O J. J. Veiga nem isso, né? Mas Mas você. você saiba que então eu te invejo triplamente, viu? Porque
você tem um trabalho do Samico, conheceu o Samico e conheceu o JJ Veiga, viu? Então, eu lhe digo que é um autor que eu admiro muito. Não sei, isso me deixa muito impressionado, viu, Neumann? Me permita só abrir esse parênteses, assim. Porque é um autor que tem uma obra muito interessante, é literariamente muito rica, né? Eu acho que você concorda comigo, né? O JJ Veiga é um baita autor. Ele fez sucesso em vida, né? Eu ainda lembro dele vivo, né? Enfim, ele morreu ali, acho que no final dos anos 90, não foi isso? Me 90 corrija foi. se eu estiver errado, É. né? E ele ficou totalmente esquecido. Sabe um outro autor também que eu acho de primeira grandeza e que está muito esquecido? É o Osman Lins. Tá? Rapaz, eu ia dizer isso, você tirou da minha Veja agora. boca, rapaz. Fui Pois é, ué, amigo tá do vendo? Osman e da Julieta Pois Godoy é, um Ladeira. autor que ele já foi muita Sou, influência sou, para mim também, sou fã de o Osman. Avalovara. E o Sim, livraço. Osman, o Osman escreveu um dos livros mais engraçados que eu já li na vida, né? La Paz existe? Ponto de interrogação. Porque eu fiz uma viagem de La Paz para a Lagoa do Titicaca, né? E rolava de rir com a viagem que o Osman e a Julieta, é o livro dos dois, né? Fizeram cruzando o Titicaca num ônibus de Morales e Moralitos, que eram os ônibus populares. Você parava, entrava um monte de llama no ônibus, tal, e o Osman, você tem toda a razão, eu trabalhei com a Letícia, filha dele, a Letícia Maravilha. Lins, foi minha colega no Jornal do Brasil, dirigiu a sucursal do Recife Jornal do Brasil, morava ali no Largo de Apipucos, em Recife, né? E tem uma lembrança. O Osman morreu muito cedo e o Osman, a diferença do JJ Veiga é, como você disse, o JJ Veiga foi um autor, além de um grande autor, um autor popular. O Osman não, o Sim, Osman era um autor erudito. A Valovar é um livro difícil de ler, não é um sim. livro popular, né? É. Mas está Mas, realmente, você mas lembra olha, muito pelo bem. menos, Mas olha, você acha agora, que o Osman tem presença na tua literatura, o Osman Lins? boa pergunta. Eu me lembrei Eu disso acho aqui. que veja, tem sim. Só que o Osman Neumann tem mais presença no meu outro livro. Deixa eu fazer o jabá aqui, que é o Na Faz, Outra mostra aí. Margem, o Leviatã, né? Aham. Então, então, nesse livro tem muito a presença do Osman. Esse é No teu Gótico primeiro Nor- livro, é? É teu primeiro livro, é? Que foi Não, esse publicado? aqui é meu segundo. O Esse segundo aqui é meu livro, né? segundo. Eu lancei um livro ali por volta de 2003, eu acho. Desculpa a minha ignorância. Isso é um romance, é? Não, esse aqui é um Ou é livro de conto? contos. Você Não, sempre escreve eu nunca. contos, né? Mas eu tô. Agora, o Eu próximo morro livro de que eu inveja lancei. quem escreve contos. Eu não sei escrever um conto. Mas o próximo livro é romance, viu? Porque eu acho que eu É? esgotei o conto, sabe, para mim. Eu acho que eu queria uma. Cada vez mais que eu pego uma ideia para botar no papel, Neumann, vai ficando maior, sabe? Então eu tô sentindo que eu preciso realmente fazer um romance, uma novelinha, né? Então o Osman, ele é para mim uma referência que aparece mais no outro livro. No Gótico Nordestino, eu não consigo ver muito. Mas também não precisa estar ali, né? Eu admiro o Osman, eu acho que para mim é um exemplo do que é uma ótima literatura. Então, eu estou sempre pensando no Osman, por exemplo, quando estou escrevendo, mesmo que não apareça no meu estilo, de algum jeito, né? É, é. O JJ Veiga, ele está voltando, viu, Neumann? A Companhia das Letras relançou os livros dele. Eu tenho esperança que ele volte mais para a boca do povo, assim, para leitura, né? Enfim, espero É. que o Osman aconteça a mesma coisa. Agora, já que você falou no Astier, o Astier foi para a Rússia porque uma vez no café lá na Praça da Bandeira, em Campina Grande, eu falei para ele de um poeta georgiano não é russo, Ossip Mandelstam, que ele me disse que agora é o poeta mais badalado do século XX na Rússia, não é mais o Mayakovsky, né? E aí ele foi para a Rússia e agora está traduzindo uma antologia do Ossip Mandelstam, né? Mas Sim, grande poeta. Grande o poeta. maior poeta russo do século Sim, XX hoje sim, sim, é na sim. Rússia, com uma história maravilhosa, e o Astier faz traduções belíssimas dele. Sim, sim. Mas o Astier me contou um segredo. Lázaro é Opa! teu avô, é? Rapaz, olha, O então avô Mota? O avô Mota ou o avô Maranhense? boa pergunta. Eu acho, tem um conto, né, que é o Lázaro, né? E esse conto se passa na época da Covid, e aí só para quem não leu o livro, né, só para contextualizar bem rapidinho, é um conto em que as pessoas pegam Covid, uma variante da Covid que leva essas pessoas a óbito e depois elas voltam à vida, meio que como mortas-vivas, né? Enfim. E eu conto Lázaro é um pouco a relação de uma neta com a avó que acabou de despertar. E essas pessoas que
falecem de Covid e ressuscitam nessa condição são chamadas no meu conto de Lázaros, né? Enfim, então eu não sei se veja, quando eu escrevi o Lázaro, tinha duas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, né? Primeiro, eu perdi um dos meus melhores amigos que morreu, né? Ele morreu ali, eu acho que em outubro de 2020, né? Uma morte súbita, assim. Então eu estava de luto ainda. E na época que eu escrevi Lázaro, meu avô, né, o saudoso Lorinaldo Mota, né, que inclusive faleceu no começo desse ano, 2022, meu avô tinha acabado de ser internado, né? Então isso me impactou muito, Neumann. Então é um conto que fala muito sobre a morte, porque é um conto que eu estava muito impactado por esses dois eventos, a internação de vovô e a morte de um dos meus melhores amigos. Ao mesmo tempo, no fim do conto, tem um pouco de esperança, porque não tem como não ter esperança, né? Então é um conto que é mais sombrio mesmo, mas no fim ele finaliza com um amanhecer, um pouco para dizer assim, olha, a vida segue, né? O ciclo da vida segue e a morte faz parte do ciclo da vida. Então o Lázaro, eu acho que tem muito a ver com essa condição biográfica minha do que eu estava vivendo naquele momento. Então acho que essa fofoca, o fuxico de Do Astier, Astier. em parte está certo mesmo, em parte está correto. Inclusive, É, viu esse conto, deixa eu só te falar, esse conto sim, Lázaro, Fernando. ele vai ser agora, ele foi escolhido para um projeto, e esse projeto vai distribuir esse conto para ser lido em celulares. E são centenas assim de milhares de pessoas que vão ter acesso ao conto, né? Depois, quando sair mesmo uma coisa oficial, eu divulgo melhor. Mas esse conto é especial para mim, inclusive porque agora ele vai estar disponível numa plataforma para leitura no celular. Então, acho que isso vai divulgar bastante, né? O conto e divulgar o gótico nordestino também. Essa história dos mortos-vivos, do seu conto Lázaros, ela me remete ao surrealismo, porque mais do que gótico, né? Esse conto, na minha opinião, quer dizer, com essa coisa dos. Não seriam nem zumbis, né? Você cria talvez uma espécime humana nova, que são os mortos-vivos da Covid. Né? Nós estamos tendo. Além do surrealismo, tem muito do surrealismo, aliás, do realismo mesmo. Né? Quer dizer, a Covid não deixa de ter produzido, além de 700 mil mortos, muitos mortos-vivos, pessoas que perderam algum dos sentidos, que têm sequelas. Quer dizer, você reconhece que você saiu um pouquinho fora do gótico e entrou no surrealismo, no Luiz Buñuel, Sim. no André Breton, né? Você citou aí no Edgar Allan Poe, né? Me fale um pouco aí sobre essa Eu, incursão do eu, surrealismo na sua poesia. eu concordo, viu, Neumann? E assim, eu gosto da palavra surrealismo, mas eu gosto também da palavra realismo, viu? Eu sempre digo em entrevista nesse livro, o meu livro é um livro de literatura fantástica, influenciado pelo gótico, pelo surrealismo, mas o meu livro é muito realista, ele busca ser realista, né? Então eu sempre digo que o realismo é meu melhor amigo, porque o conto Lázaro, embora fale de mortos-vivos e essas coisas todas, tem um pé no surrealismo mesmo, eu amo surrealismo. Você citou Luiz Buñuel, nossa, Anjo Exterminador é um dos meus livros favoritos, né? É um dos filmes favoritos da minha vida, né? Então, eu gosto de usar as imagens surrealistas de algum jeito. Esse surrealismo, né, eu uso para enfatizar o comentário social, a crítica social. Então, conto Lázaro, ele é primeiro, viu, Nemo? Primeiro, ele é sobre a neta e a avó. É isso, é um drama de família. Essa é a primeira questão. Ele é sobre família. Na verdade, a família é um grande tema do meu livro, né? Isso já foi apontado até em resenhas que já apareceram já sobre o livro. Mas, além disso, partindo da família, ele é um comentário político sobre esse estado de catástrofe social e política que a gente vive nesse momento e que a Covid é só um dos aspectos dessa catástrofe mais ampla que a gente vivencia. Então, o morto-vivo, no Lázaro, ele é uma metáfora sobre o idoso, ele é uma metáfora sobre as famílias destruídas pela Covid, ele é uma metáfora sobre o luto, ele é uma tentativa de se perguntar o seguinte: como é que a gente lida com a morte e o que fazer com o que a gente vive nesse momento, que é essa catástrofe humanitária, social e política, que vem não só da Covid, mas que nos últimos anos veio a reboque da pandemia de Covid. Né? Então, um pouco por aí. E o surrealismo, o que eu acho? Eu pego o surrealismo e aí você vê muito bem. Eu concordo contigo. Eu pego o surrealismo e eu uso para realçar a realidade.
sabe o contraste, né? Enfatizar a realidade. É por aí, né? Bom, eu quero só, antes de terminar, porque nós estamos esgotando o nosso tempo, destacar que, além de um grande contista, e agora vamos esperar o romance para ver se ele consegue repetir a mesma perícia, né? O Cristiano, que é filho do Sebastião Aguiar, foi reitor da Mackenzie, Opa, ele do Benedito Aguiar. Desculpe, Benedito Benedito. Aguiar. Eu confundi agora com o Sebastião Aguiar, um colega meu da Folha de São Paulo. Eu pensava em Benedito e pensava em Sebastião, que já não está mais entre nós. O Sebastião está em Portugal. Sebastião. O Benedito Aguiar está nosso. Xará do meu amigo Benedito Rui Barbosa, que está fazendo sucesso aí com o Pantanal. E o Cristiano, que é filho do Benedito Aguiar e descendente dos Mota, de Lami Mota, daquela turma do Campinense, agora bicampeão paraibano, né? Só que eu sou 13, viu? Eu sou 13, você eu sou 13, é um campinense. traidor. É um traidor. É um traidor. Ele faz parte das bancas de doutorado do Mackenzie, então ele exerce o magistério, que eu saiba, segundo diz o Astier, com a mesma paixão com que ele lida com a literatura. Então, vamos nos despedir, você me falando rapidamente dessa sua paixão pelo magistério, Cristiano Aguiar. Poxa, Neumann, então, olha, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, eu gostei muito. Eu queria dizer que, assim, a paixão pelo magistério vem dos exemplos que eu tenho em casa. Do meu pai, da minha mãe, da minha avó, Dona Vera Mota, né? Das minhas tias, né, que são professoras, né? E eu acho o seguinte, eu acho que trabalhar com educação é uma vocação que eu acho extremamente bonita e genuína, porque é um emprego, Neumann, que eu tenho, em que eu sinto que eu estou conseguindo mudar o contexto, sabe? O professor tem um privilégio de ter no seu trabalho os efeitos imediatos de mudança social e mudança individual nas pessoas. Então, às vezes, quando chega um aluno para mim e diz assim, Cristiano, no final do semestre eu não gostava de Machado de Assis, mas por causa das suas aulas eu comecei a gostar. Ou, Só isso Cristiano, já muito vale. obrigado. Só isso já vale. Ou então, Cristiano, eu escrevi, eu tinha problemas de escrita e depois das suas aulas eu consegui escrever e compreender melhor o que eu leio. É isso que realiza a sua vida. Então, assim, a vida é feita dessas questões. E eu acho que o magistério me dá muitas respostas das inquietações minhas como uma pessoa que atua socialmente, politicamente, né? E o privilégio, para fechar, é exercer o magistério dando aula de literatura. Então, eu ganho dinheiro para falar de literatura, não tem coisa melhor, né? E falando de literatura, nós nos despedimos aqui, depois dessa brilhante conversa com Cristiano Aguiar. Cristiano, filho de Benedito, como é que é o nome da tua mãe? Virgínia Mota. E Virgínia Mota, bicampeã paraibana, queira ou não queira, os 13 anos como ele. Abraço grande, Cris. Muito obrigado pelo privilégio de você estar aqui na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, tá? Um abração. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau.